Senhor presidente, senhores deputados, nossos visitantes, na realidade, o que nós estamos vivendo aqui é um filme que nós já vimos. O governador, novamente, professor Tecílio, novamente testa a paciência do servidor público e, mais do que isso, testa a paciência da população. Se o governador tem projetos, se o senhor Carlos Alberto tem projetos para ser eleito senador, tira o cavalo da chuva, que não vai ser fazendo com que os servidores, deputado Gussenbach, Vossa Excelência, que é líder do governo interino, que o governador tire o cavalo da chuva se pensa que vai ser eleito senador brigando com o servidor público. Se acha que perdeu parte dessa base e por isso ele precisa agradar a outra parte, precisa fazer obras, mesmo que as obras sejam financiadas com calote dado no servidor, tire o cavalo da chuva. O que ele vai ter pela frente é algo que nós não queremos, o servidor não quer, a população não quer e o governador não tem o direito moral de impor a nós todos, enquanto cidadãos do Estado do Paraná, uma vontade sua para que, através da sua vontade e do seu grupo político, possa vir a criar condições para se eleger senador, para eleger os seus vereadores, para eleger os seus prefeitos. Porque é inadmissível que aquilo que foi acordado aqui, as duras penas, simplesmente seja deixado de lado. Ora, ontem eu ouvi aqui, daquela tribuna, dizer que o Paraná é um dos poucos estados que paga, por enquanto, em dia os seus servidores e que pagará tudo aquilo que deve. Um dos poucos estados, por quê? São Paulo paga, Brasília paga, Santa Catarina paga, Maranhão paga, Pará paga, Bahia paga. Quem não paga? Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E esse discursozinho que é feito lá, que só nós estamos pagando, é muita média, para não falar outra coisa, que quer fazer com o governador. Tudo bem que queiram agradar o governador, mas não falseiem a verdade. Não falseiem a verdade. Tragam, e aí nós vamos fazer uma solicitação para que todos os estados coloquem quem paga em dia e quem não paga em dia. E muitos vão ter uma surpresa. O Paraná não é exceção. O Paraná é regra. Exceção é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Exceção são os dois estados que não pagam realmente, que estão com dificuldades, que vão resolver os seus problemas, espero, mas que nós não podemos nos pautar por eles para dar o calote aqui. Até porque esses estados já tiveram, num passado recente, uma situação muito parecida quando resolveram colocar a mão na Previdência, deputado Lemos, dos servidores públicos e deu no que deu. O Paraná fez a mesma coisa. Aprovou aqui nessa casa, num dia trágico para a história da cidade de Curitiba, do Estado do Paraná e da população do Paraná, colocar a mão na Previdência dos servidores. Ia resolver tudo. Vocês conseguiram fazer, através de um grande esforço, com que o governador obtivesse aqueles recursos. Um grande esforço porque houve muita paciência. Mas quantos milhões de alunos no Paraná tiveram que estar na reposição de aulas? Quantas vezes agentes penitenciários tiveram que trabalhar para também recompor aquilo que haviam, durante o período da greve, haviam faltado? Quanto que nós perdemos em todos os setores da saúde, da educação, meio ambiente? Parece que essa conta não é feita. Parece que esquecem que isso faz parte da administração do Estado, que o governador, pelo menos em 2014, dizia estar numa situação confortável. A impressão que nos dá, senhor presidente, é que o governador, de novo, errou a mão. Parece que o governador não tem sorte. É uma pena, porque a falta de sorte do governador é tão grande que ele apostou que no final de 2014 iria dar o calote e os servidores públicos iam chorar em casa e não iam se rebelar contra isso. Não foi o que aconteceu. Parece que achou novamente que iria chegar aqui e dizer que iria alterar a LDO em junho, porque nós não votamos a LDO ainda. Nós estamos aqui justamente porque não votamos a LDO. Por isso não entramos em recesso. Por isso as senhoras e os senhores estão aqui. Agora, o que não dá para entender
é se o governador já tinha isso lá no mês de junho, lá no mês de maio, a sua equipe é bastante competente. O senhor Mauro Ricardo, nós podemos divergir no método, mas é bastante competente. Já sabia que iria propor o calote. Agora, deixou para fazê-lo no mês de agosto e não vai mais conseguir fazer. Está aguardando talvez para fazer depois de outubro, também não vai conseguir fazer. Porque se deixar para o ano que vem, a alegação é que nós não poderemos pagar 2 reajustes no mesmo ano, como disse o professor Lemos, porque irá extrapolar as condições de caixa do governo. Isso vai para onde? Para onde que vai esse 7,5%, 8% devido? Vai para o prejuízo do bolso dos servidores públicos. Então a pergunta é, será que o governador concordaria que os servidores, por não terem o reajuste devido, também não dessem a sua contrapartida em trabalho devido, deputada Cristina? Será que o governador concordaria? Bom, já que eu não vou pagar, vocês não precisam vir trabalhar esses dias. Obviamente que não. Obviamente que a população também não quer. Então, governador Carlos Alberto, não penalize o Paraná. Encerre o seu mandato sem mais um confronto. Por favor, nos poupe de mais uma vez temos que fazer, e nós faremos, um embate aqui dentro, com ou sem galerias. Nós já fizemos com as galerias lotadas, já fizemos com as galerias vazias, vamos continuar fazendo, porque não são as galerias que fazem com que nós votemos assim o assado. As galerias aqui, senhores deputados, são só uma referência. Importante, mas só uma referência. As verdadeiras galerias estão nos seus municípios. As verdadeiras galerias estão nas ruas. E não serão as galerias, certamente, que irão definir o voto deste ou daquele deputado. Nós sabemos que é importante, e os senhores e as senhoras sabem, são todos experientes, que é importante a presença aqui. Mas não é isso, deputado Rasca, que define o voto. O que define o voto é a percepção da população de que lado o deputado e a deputada está. É a percepção da população de que lado está aquele que se comprometeu aqui, nessa casa, quando fez um grande esforço para que nós tivéssemos, deputado Márcio, um acordo e que depois, por determinação, sabe-se lá de que forma, celestial talvez, busque argumentos totalmente falsos para romper a corda e romper aquilo que havia feito e dito antes. A palavra é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Nós podemos usar os argumentos que quisermos. Podemos dizer que o Estado vai quebrar, podemos dizer que não há condições de pagar, podemos dizer que o senhor Mauro Ricardo colocou as finanças em ordem, podemos dizer que a culpa é da presidente Dilma, podemos dizer que a culpa é do Partido dos Trabalhadores, podemos dizer que a culpa é do governo mais corrupto do universo, como gostam muito de dizer alguns, esquecendo que o seu partido também está sendo acusado todos os dias. Faz parte do jogo, de palavras. De palavras. Agora, na hora de votar aqui na maquininha, na hora de contar para o seu eleitor, seja ele favorável ou contrário, porque não tenhamos ilusões, deputado Russenbach, os servidores públicos não são aliados todos de meia dúzia de deputados da oposição, não são, e nós sabemos disso. Tem muito servidor público que vota no senhor, ou já votou. Se vai votar de novo, é o senhor que vai saber lá na frente. Não são aliados, como alguns gostam de dizer, isso é bancada da oposição. Se fosse, nós seríamos maioria aqui dentro. Porque nós temos 150 mil servidores que, se ligados aos seus familiares, aos alunos que representam, as pessoas são mais de 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Não temos essa força. Não temos. Mas o servidor público, independente de concordar com PT, PSDB, PMDB, PDT, de deputado João, Maria ou Pedro, ele sabe quem está ao seu lado e quem o trai. Independente de ser de direita, de esquerda, de centro. Ele sabe o que ele espera de cada deputado. Então o governador talvez esteja fazendo uma aposta de risco, que antecipadamente eu vou dizer, já perdeu. Já perdeu. Não sei como vai resolver, mas a aposta do governador queria fazer com que as pessoas se retirassem novamente, se assustassem, não fizessem nenhuma manifestação, não vai acontecer. Pode ser que não haja greve. Pode ser que não haja greve. Alguns apostam que não vai acontecer. Tá bom. 1 minuto para concluir, deputado. Pode ser que não haja.
há essa aposta, eu não pagaria para ver. Porque se ela houver, a responsabilidade exclusiva é daqueles que romperam o acordo, sejam eles do governo do outro lado da rua ou do governo aqui de dentro. E nós vamos estar todos os dias repetindo isso. Se é para romper acordos, não façam acordo, que já sabiam antecipadamente da situação do Estado. Para quem disse, o melhor está por vir, para quem disse, as finanças estão equilibradas, e para quem disse, preciso pegar o valor da Previdência do servidor, porque é com ele que nós vamos garantir o futuro, não esqueça que os servidores têm memória, e nós também. Nós não vamos perder a memória e a nossa história por conta de uma eleição municipal ou da eleição de futuro presidente, de futuro governador, de futuro, talvez, senador da República. Nós preferimos ficar com a nossa história. A nossa história sempre foi uma só, ficar ao lado daqueles com os quais nós nos comprometemos